Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turi News, o seu mais novo podcast de conteúdos relevantes, canal de formação, entretenimento de qualidade, no intuito de valorizar você, telespectador, telespectadora, levando a informação sobre temas relevantes da nossa sociedade, nas mais diversas áreas. O objetivo aqui é fazer com que você que nos assiste possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos assuntos aqui tratados. Ok? Compromisso feito, aceito? Meu nome é Felipe Turi, eu sou o idealizador e apresentador deste programa que se chama Turi News, o seu mais novo podcast de conteúdos relevantes. E é com grande alegria e satisfação que abraçamos a oportunidade de darmos hoje início a mais um novo episódio do Turi News. E esse episódio falaremos sobre concurso público, falaremos sobre justiça além dos tribunais e, obviamente, estaremos também tecendo comentários acerca das inovações legislativas. E para falar sobre todos esses temas, nada melhor e nada maior do que trazer um convidado à altura. Diga-se de passagem, é um convidado que muito nos orgulha, porque é manauara, amazonense e nortista. Um orgulho para a nossa terra termos aqui o doutor Márcio Cavalcante. Para que vocês tenham, pelo menos a gente possa fazer um spoiler dele aqui antes de passar a palavra para ele. Ele é juiz federal, é o CEO, ou seja, o dono, foi o criador e editor do Dizer o Direito, que é justamente um site facilitador para o entendimento de jurisprudências, tanto do STF quanto do STJ, dos tribunais superiores. Mais do que isso, já foi defensor público no nosso estado, já foi membro do Ministério Público, promotor de justiça e procurador do estado. Então, passou por diversas atividades, logrou êxito em todos esses concursos e mais do que nunca está gabaritado para que possamos conversar com ele acerca de todos esses assuntos. E a partir de agora, doutor Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua agenda para estar aqui conosco. E para darmos início a esse bate-papo, nada melhor do que te fazer duas perguntas iniciais. Até para quebrar o gelo, para ficar de boa e ficar uma conversa bem agradável e gostosa. Quem é Márcio Cavalcante e quando e como surgiu o teu interesse pelo direito, o despertar dessa paixão pelo mundo jurídico? Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, meu amigo Turi. É uma honra estar aqui. Eu queria inicialmente parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que a gente precisava dessa iniciativa aqui no Amazonas. E eu me tornei um telespectador assíduo do programa. A gente estava conversando antes de entrar aqui no ar. Eu te falei de todos os episódios que eu já assisti. Tá sabendo de tudo. Queria parabenizar, porque eu acho que a ideia é genial e principalmente a execução, a qualidade das entrevistas, de todo o cuidado da equipe. Então, meus parabéns. A gente se sente muito honrado com esse seu elogio e essa sua observação. É sincera, Apesar da nossa amizade, a opinião é sincera. E o Márcio Cavalcante, é alguém apaixonado pelo direito, alguém que desde pequeno, quando foi apresentado para o direito, se apaixonou. O meu irmão, que tem uma diferença de 10 anos, para mim, ele é mais velho, ele é promotor de justiça e assim, quando ele passou muito cedo no concurso, e foi quando eu tomei conhecimento desse universo, desse mundo jurídico. E me apaixonei por essa possibilidade de você, por meio do estudo, do trabalho, poder contribuir para uma sociedade melhor, para tentar corrigir
algumas injustiças, para tentar fazer cumprir os objetivos da Constituição. Então eu vi, por meio do direito, uma forma de também contribuir para a sociedade. E foi isso que fez com que eu me apaixonasse pelo direito. E desde então eu estudo, trabalho com direito e pretendo fazer isso até, né, o fim dessa existência aqui. Maravilha. Conta pra gente um pouquinho dessa tua formação. Onde é que foi a tua formação, teu estudo, época de faculdade? Conta pra gente um pouquinho. Vai ser um prazer. Eu estudei o colégio, né, no La Salle, né, e assim, boas épocas ali, né, bons tempos. E depois fiz a Universidade Federal do Amazonas, né? Me formei em Direito lá. Depois, como você anunciou, né, fui defensor público durante 5 anos aqui no estado, né? Atuei no interior do estado, atuei também na capital. Tive também a honra, o prazer de ser membro do Ministério Público. Por quanto tempo? Né, por 2 anos fiquei no Ministério Público, atuei também no interior, com os municípios como Maranhão, que é um município distante, né? Também em Maués. Fui ainda procurador do Estado e, por fim, né, sou juiz federal já desde 2011. E também, além de tudo isso, me dedico muito, né, ao magistério, né, ao ensino do direito, né, para que também, assim como eu tive todas essas oportunidades, eu também possa contribuir para que outras pessoas realizem seus sonhos profissionais. Então, essa é uma das minhas missões, né, que é tentar facilitar o ensino do direito, democratizar, para que mais pessoas possam realizar seus sonhos profissionais. E o interessante aí, Márcio, é que você não só logrou êxito na aprovação do concurso, você verdadeiramente atuou nessas profissões. Então, aí eu te pergunto, o que te fez explorar tantas diferentes carreiras assim, até chegar na que você verdadeiramente alcançou e gostaria de estar? E o que você consegue resgatar das experiências mais importantes de cada uma delas? Conta pra gente. Isso é bem interessante. Na verdade, até nunca tinham me perguntado isso, então, né, é bem interessante falar sobre um pouco isso. Eu comecei e passei muito cedo para defensor público e fui muito feliz, era muito feliz na carreira, tanto que, né, passei 5 anos lá. Gostava bastante do atendimento ao público, né, da parte de conferir orientação jurídica para os assistidos. No entanto, naquela época, né, quando eu saí da Defensoria Pública, isso foi em 2007, era uma época em que a Defensoria, infelizmente, ainda não tinha o devido reconhecimento que ela merece e que hoje em dia já tem mais e está em evolução para ter ainda mais. Então, eu acredito até que se a gente já estivesse no atual estágio da Defensoria, talvez eu ainda estivesse por lá, né? No entanto, a gente tinha muitas dificuldades, né? Nós tínhamos que dividir ali o serviço com vários ofícios, né? Ainda não tínhamos ainda uma estrutura adequada. Então, eu vi, né, uma oportunidade também de experimentar uma outra realidade profissional e foi a época que surgiu o concurso do Ministério Público. E aí, recordando também que o meu irmão, né, que foi um grande influenciador, né, na minha vida, ele tinha tido essa experiência, ele é promotor de justiça, né, e talvez isso já estivesse, né? Exatamente, estivesse ali dentro de mim, né, como um objetivo a ser alcançado, né? E aí surgiu a oportunidade do concurso, eu fiz a prova, passei, e aí fui para o interior do estado. E naquela época, as perspectivas, né, de ficar tempo no interior do estado eram de muito tempo, né, de muitos anos. E eu fiquei muito feliz durante o tempo que eu estive lá, mas surgiu também aquela vontade de ser pai, né, de poder me dedicar, ficar mais próximo da minha família. No tempo que eu estava no interior, meu pai teve um problema de saúde e eu, infelizmente, não pude acudi-lo, né, acolhê-lo, porque o município que eu estava, no interior do estado, era distante, não conseguia, né, rapidamente estar aqui. E aí isso, né, me despertou para a necessidade de eu prestar concurso para um cargo no qual eu atuasse em Manaus, né? E aí foi essa época também que surgiu o concurso para procurador do Estado, né, no qual eu atuaria em Manaus.
E, concomitante, eu comecei a fazer também o concurso da Magistratura Federal, que tem fases, né, um pouco mais alongadas. Sim. E aí eu passei no concurso de defensor público, assumi, até porque eu já tinha sido estagiário lá, assessor, tenho uma relação de carinho, de respeito muito grande de procurador, né? E aí assumi como procurador e estava passando no concurso de juiz federal, e aí depois, né, acabei assumindo de juiz federal, né, onde estou atualmente e pretendo ficar até minha aposentadoria. E o que te levou, depois de toda essa trajetória no que diz respeito ao direito, especificamente querer ficar na Justiça Federal? Como você falou, eu acho que eu pude, né, presenciar ali todos os principais cargos, né, que compõem esse sistema de justiça. E é o que eu sempre digo para todos os meus alunos e alunas, escolham aquele cargo que faça com que você tenha sentido, né, na vida, que faça com que você se encontre e que realmente preencha aquele seu propósito de vida. Você usou a palavra ideal, que é essa, propósito. E a despeito de eu gostar de todas essas outras carreiras que eu mencionei, na magistratura eu me sinto, né, muito mais assim, inteiramente ou completamente livre para decidir, né, conforme o livre convencimento motivado. Então, essa liberdade de consciência, né, baseada, obviamente, no ordenamento jurídico, é que me fez estar certo de que é a carreira que eu quero exercer. Uma prestação de tutela jurisdicional qualificada, né, independente, que faz valer e distribuir a justiça como ela deve ser feita, né? Exatamente. Então, essa liberdade de agir, né, conforme aquilo que eu acredito, acho que foi que me fez me encontrar, né, dentro desse propósito de vida que a gente mencionou. E como é que foi o início da tua carreira como juiz federal? Foi muito difícil, foi desafiadora, né, porque a responsabilidade de julgar, ela é, ao mesmo tempo que é desafiadora, ela não deixa de ser um fardo, né? Toda decisão que você toma, você necessariamente você faz uma renúncia para outra. Sim. Então, toda vez que você decide em favor de uma das partes, você decide em sentido contrário à outra. E não é muito fácil você, né, conviver com essas consequências da sua decisão. Não é tão fácil também você saber que nem sempre, né, os interesses daquela parte vão ser atendidos, mesmo, né, que você até se solidarize com aquela situação. Então, esses conflitos, né, eles foram especialmente mais difíceis no início da carreira. Né? Esse peso do cargo, essa responsabilidade jurisdicional, né, que a gente vai, com o tempo, amadurecendo e compreendendo que a gente tem que dar o nosso melhor, né, procurar fazer aquilo que é certo, mas que algumas vezes vão ter consequências que escapam à nossa decisão. E explica para os nossos telespectadores aí acerca do exercício dessa função jurisdicional no Tribunal Regional Federal. Quais são as regiões que abrange, quais são os estados, quais são os municípios, e se você, quando logrou êxito no concurso, já ficou aqui ou já foi para outros estados? Interessante. Como fui apresentado, né, eu sou juiz federal, vinculado à primeira região. Então, no Brasil, nós temos 6 regiões da Justiça Federal. E eu sou vinculado à primeira região, que abrange 13 estados, né, e a sede é Brasília. E nós julgamos, os juízes federais, nós julgamos causas, resumidamente, né, que estão lá no artigo 109 da Constituição, mas resumidamente causas que têm um interesse federal, interesse da União. Seja porque envolvam órgãos e entidades da União, seja porque são assuntos que a Constituição falou, olha, esses assuntos aqui são de interesse federal, então tem que ser julgados pela Justiça Federal. Então, essa é a nossa atribuição, é a nossa função. Quando a gente faz o concurso para juiz federal, a gente pode ser lotado, pode ficar em um desses 13 estados, né? No caso da primeira região, que são esses 13 estados. E eu, como apaixonado, né, pelo Amazonas, escolhi
né? Tinha a oportunidade, assim como ainda tenho, de ser removido, mas tinha a oportunidade de escolher outras capitais, né, da primeira região. Mas eu sou apaixonado, né, pelo Amazonas, por Manaus, quero sempre contribuir aqui com o estado, com a minha cidade, então escolhi aqui e desde então, né, estou aqui. Passei um tempo em Tefé, atuando lá, né, por questões de serviço, mas sempre aqui no Amazonas. O objetivo é ficar aqui. É ficar aqui. Na nossa terra. Isso. Legal. E fala um pouquinho para a gente agora do Dizer o Direito. O que é o Dizer o Direito? Como é que ele pode ajudar, contribuir para os concurseiros de plantão aí e as pessoas que verdadeiramente logo têm o interesse de fazer um concurso público e ser aprovado. Muito legal. O Dizer o Direito, né, é o meu terceiro filho, né? Ou pode ser o primeiro, porque eu idealizei ele antes da minha filha e do meu filho, né, reais, né? E o Dizer o Direito, o que é? Né? Ele é um site, você conhece bem, mas para a gente explicar, né, para os nossos telespectadores, ele é um site no qual eu comento as decisões do STF e do STJ de uma maneira mais facilitada, simplificada, de uma maneira coloquial, que eu tento, né, ser mais didático, né? Por que isso? Né? E qual é essa relação com os concursos públicos? Para aqueles que não são muito da área dos concursos, os concursos públicos da área jurídica, eles cobram bastante o que a gente chama de jurisprudência, né? Que são as decisões dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores. Então, na prova, você vai ter lá qual o entendimento do STF sobre o assunto X. Então, essa é uma questão comum de prova. Só que a linguagem dos tribunais é uma linguagem técnica, uma linguagem formal, e uma linguagem que muitas vezes é de difícil entendimento, né? De difícil compreensão. Então, o meu papel, o meu trabalho é o de tentar facilitar essa linguagem, de tentar torná-la mais didática, né? Para que as pessoas que estão estudando para concurso possam ler essas decisões, compreender e lembrar no momento da prova, né? E com isso eles possam acertar as questões. E além disso, né, um outro objetivo também é o de levar o conhecimento dessas decisões para o público em geral. Por quê? Porque é um site aberto, gratuito, mas que, além das pessoas que estudam para concurso, também outras pessoas que não são da área frequentemente acessam o site e podem ali ter acesso ao que o STF, o STJ estão decidindo. Perfeito, né? Então agora mesmo eu acabei, antes de vir para cá, fazer um post, né, no Instagram, no qual eu dou a notícia, né, de que, por exemplo, uma pessoa com cegueira monocular tem direito de isenção de IPI na compra, né, de um carro, de um veículo. Foi uma decisão do STJ, né, recente, e que as pessoas precisam saber disso, né? Então, a cidadania, ela parte também do conhecimento das decisões judiciais, principalmente dos tribunais superiores, porque elas impactam diretamente a vida de todos nós. Então, isso não pode ser acessível apenas a um grupo de pessoas, né? As pessoas que lidam com direito. Isso precisa ser divulgado de maneira didática, de maneira simples, para que a sociedade conheça os seus direitos e também as suas obrigações. E ainda falando sobre o Dizer Direito, como é que surgiu essa vontade de fazer isso? Você identificou verdadeiramente que o carro-chefe seriam as decisões dos tribunais superiores? O que você pode falar mais? Porque a gente, quando acessa o site, também vê lá dicas para concursos, também vê lá alterações legislativas. Comenta um pouco disso para a gente. Perfeito. O que é cobrado numa prova de concurso, né, em linhas gerais? Ou o examinador cobra o que a gente chama de doutrina, que são aqueles conhecimentos mais teóricos, né, dos livros, né, as teorias, os conceitos, os fundamentos. Ou é cobrado o texto da lei, a legislação. Então, qual é o artigo tal do Código Civil, do Código Penal e assim por diante. E, além dessas, né, duas cobranças, o outro que também é muito comum são as decisões judiciais, a jurisprudência. E eu percebi, na época ainda que eu estudava para concurso, que a maioria dos candidatos errava essa
essa cobrança tinha nessa deficiência nessa parte da cobrança da jurisprudência. Por quê? Justamente por aqueles problemas que eu falei, né? Era uma linguagem um pouco mais difícil, complexa, os julgados, né, que a gente chama de acordos, são mais longos, mais extensos. Isso. Então a pessoa não tinha tempo para estudar a fundo isso. E você acha que era e é o diferencial? É muito, muito diferencial. Vou explicar por quê. Primeiro, porque são as questões, né, em tese, mais difíceis. Segundo, porque a jurisprudência ela é cobrada não apenas na primeira fase, mas em todas as fases do concurso. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo um concurso para promotor de justiça, e aí ela vai ter que fazer uma denúncia como uma peça prática, essa denúncia ela vai ser, com quase toda certeza, baseada num julgado do STJ ou do STF. Então, a fundamentação para aquela denúncia que o candidato vai ter que fazer de forma simulada na prova, vai ser baseada numa decisão. E a jurisprudência é cobrada, inclusive, na prova oral. Né? Então, não raras vezes, a prova oral ela é baseada na jurisprudência. E por que é feito isso, Felipe? Porque para o examinador é mais fácil e mais seguro cobrar uma questão que está baseada na jurisprudência. Está decidida. Que está decidida, porque não há divergência de interpretação. Perfeito. No direito, né, a gente tem um grande problema que são as divergências de interpretação. Né? É um problema, mas é algo inerente ao direito. Certo. Então, se o examinador na prova cobra uma questão que é baseada numa interpretação de um autor ou de outro, ele corre o risco de essa questão ser questionada, porque vai falar, olha, esse autor defende isso, mas a gente tem, né, esses outros 3 autores aqui que defendem em sentido diverso. Agora, se ele pergunta na prova, né, o que o STF decidiu sobre isso, aí não tem jeito. Então, ao mesmo tempo em que ele vê se o candidato está atualizado, se ele acompanha a jurisprudência, ele também corre menos riscos de aquela questão que ele elaborou ser questionada, ser impugnada. Então, por isso é que a jurisprudência, ela atualmente domina as provas de concurso. E eu acrescento aí uma outra vantagem de você estudar a jurisprudência, para aqueles que estudam. É que quando você estuda jurisprudência, você lê os julgados, você entende o raciocínio jurídico, você começa a melhorar o seu vocabulário jurídico, você começa a aprender como os ministros raciocinam juridicamente. Isso vai ser fundamental para a sua vida prática, a sua vida profissional ao longo da sua carreira. Então, estudar jurisprudência, né, eu digo que só traz benefícios. Maravilha. Agora deixa eu entender, e até também para o nosso público saber, como é que a gente tem acesso a essas jurisprudências, ou seja, apenas entrar no site, desde quando essas jurisprudências estão atualizadas, qual o número delas, como é que as pessoas podem ter acesso e usufruí-las. Ótimo. A jurisprudência, né, quase todos os dias, né, os tribunais decidem, proferem decisões, tem julgamentos, tem sessões de julgamento. E as decisões mais importantes desses tribunais, então, as decisões mais importantes do STF, do STJ, elas são divulgadas numa espécie de periódico, entre aspas, um jornal que sai toda semana. Esse jornal que sai toda semana, nos sites oficiais dos tribunais, é chamado de informativo. Perfeito. Então, o informativo do STF e informativo do STJ, quando você que não é da área ouvir falar nessa expressão, significa o quê? Uma espécie de jornal do STF, do STJ, no qual são divulgadas as decisões mais importantes. Perfeito. Só que essas decisões elas estão lá nos sites, só que elas são escritas, né, de uma forma mais difícil, como eu disse, de entender. Então, a pessoa que não é da área, ou mesmo quem é da área, tem certa dificuldade de compreender todas as consequências daquilo. Então, o que a gente faz no site? Né? A gente comenta essas decisões, pega essas decisões que saíram nesses jornais e explica de uma forma mais simples, dando exemplos, né? Trazendo para uma realidade que a pessoa possa compreender. E esses comentários, eles, por exemplo, no Dizer o Direito, eles ficam disponíveis gratuitamente, né? E saem toda semana.
no site, né, www.dizerodireito.com.br. Então você pode entrar lá e tanto ver as notícias que estão em destaque lá, como notícias avulsas, como também você pode baixar o PDF com esses informativos comentados e ter acesso no próprio site, né? Não precisa pagar nada, não precisa fazer nem cadastro, só entra lá e baixa, né? Que o objetivo, justamente como eu falei, é a gente levar mais o conhecimento dessas decisões. Tá, aí vamos entender aqui. O candidato a um concurso público está ali estudando, querendo tornar-se um juiz federal, um procurador, um membro do Ministério Público, no que diz respeito especificamente a esses informativos. Eu estou com um edital aqui em mãos, vai sair em 2025, está previsto, vamos dizer assim. Quantos informativos e a partir de quando é necessário, porque os informativos, como você disse, toda semana são. Sim. Então, eu tenho que pegar para que eu possa me atualizar. Um leigo entrando agora, para que ele possa se atualizar. Quanto tempo atrás ele tem que pegar os informativos para poder ter uma atualização correta, valorosa, significativa para estar preparado para um concurso desse? Excelente. Então, agora, vou falar agora especificamente, né, para os nossos telespectadores aí que estão fazendo concurso público e que vão ser ou meus colegas ou a gente vai se encontrar por aí. Qual é a dica aí para estudar informativo para o concurso público? A dica é a seguinte, Felipe. Você vai pegar, a partir de agora, você vai começar a estudar informativo. Você vai, toda semana, estudar os informativos novos que vão sair. Então, toda semana saem 2 informativos, um do STF e outro do STJ. Perfeito. Então, a primeira tarefa sua é pegar esses informativos, baixar gratuitamente e ler. E aí você vai fazer o quê? Se você está fazendo um concurso, está se preparando para um concurso, por exemplo, que é de defensor público, você sabe as matérias que são cobradas. Você vai fazer o quê? Você vai ler aquele informativo e vai destacar aquelas matérias que são para aquele concurso e vai principalmente destacar aquelas matérias que são de interesse daquela carreira. Então, por exemplo, foi uma decisão criminal favorável à defesa. Você já coloca ali um alerta de que aquela decisão é importante para o concurso da defensoria. E aí você vai arquivar esses informativos de 2 maneiras. Tem gente que prefere imprimir e estudar lendo ainda, né? E aí se arquiva numa pasta. E tem gente que prefere, né, ler no computador, no tablet. E aí você também pode salvar numa pasta virtual dentro do seu computador. Você vai ler esses informativos toda semana. Essa é a sua primeira obrigação. Perfeito. Segunda obrigação, quanto tempo eu tenho que estudar os informativos atrasados, né? Retroativamente? 2 anos. Então você vai ler o informativo da semana e vai ler um informativo da semana anterior. Né? E vai ler mais um e vai retroagindo assim até 2 anos. Mas isso não pode atrapalhar porque essas decisões são anteriores, então você tem que estar compatível com o atualizado. Isso, justamente exatamente. Por isso é que esse processo de estudo ele acontece concomitante. Você estuda o atual e vai retroagindo, né? E retroagindo do mais recente para o mais antigo. Até para entender como chegou a essa decisão. Exatamente. Né? E se você encontrar aqui um julgado que está diferente do que você acabou de ler, que é atual, você fala, opa, isso aqui então mudou. Mudou, né? Isso aqui, exatamente. E aí você já sabe que mudou, então você já coloca uma observação, faz um risco, né? Você já coloca a informação de que aquilo mudou. Por isso é que é fundamental esse estudo acontecer de forma concomitante. Você acompanha o que está acontecendo e acompanha o passado. Né? Como se você estivesse estudando história, mas você está, ao mesmo tempo, acompanhando a atualidade. Né? Então, você está vendo o que está acontecendo agora e, ao mesmo tempo, estudando a história. Se acontecer alguma coisa aqui diferente, é que você já sabe o final, o que aconteceu, né? Qual foi. Né? E por que 2 anos, Felipe? Porque, estatisticamente, a gente acompanha muito, faz muita estatística, né? Estatisticamente, é o período em que é mais cobrado dos últimos 2 anos. E porque, se ele for muito antigo,
aquela informação já foi incorporada nos livros, nas apostilas. Sim. Então, você vai acabar encontrando aquela informação, mesmo ela sendo mais antiga, em algum material. Então, não vale a pena você retroagir mais do que 2 anos. Você atingiu 2 anos ali, você já tá ciente de que é suficiente. O examinador, ele gosta de cobrar coisas recentes, coisas atuais, porque ele quer ver se o candidato ele está atualizado. E os livros não são capazes ainda de ter essa atualização? Não dá, infelizmente não dá. Eu também sou autor de livros, né? E a culpa não é dos autores, é porque a velocidade com que as mudanças acontecem, ela é muito alta, né? Então, para você elaborar um livro, por exemplo, você tem todo um processo, né? Você tem a parte de revisão, depois tem a parte de diagramação, tem a parte da gráfica, tem a parte das entregas dos correios. Mesmo que a gente trabalhe aí com e-books, né? Com livros digitais, mesmo assim, a velocidade de alteração é muito rápida. Então, é muito mais eficiente e seguro o estudo da jurisprudência mesmo direto na fonte pelos informativos. Fala para a gente, Márcio, da possibilidade desses livros aí poderem ser atualizados na jurisprudência da seguinte maneira. Tipo, você deu a ideia aí de informativos anteriores. Mas, obviamente, a gente sabe que existe, né, a diferença, e isso é muito interessante para os concurseiros, dividir essa jurisprudência no que diz respeito a matérias. Ou seja, existem matéria falando sobre direito constitucional, falando sobre controle de constitucionalidade. Então, já tem julgados especificamente falando sobre isso. Mesma coisa, direito criminal. E aí você também já fazia uma correlação e já conseguiria estudar com mais propriedade, porque você já sabe, independente do concurso que você faça, que aquele informativo diz respeito àquela matéria. Perfeito. Aí qual é a sugestão que eu dou, né? Primeiro, tem livros que fazem essa divisão da jurisprudência por matéria. Então, é uma primeira opção você trabalhar com os livros que dividem a jurisprudência por matéria. Segunda opção também, às vezes você não está com condição de comprar o livro, ou, né, enfim, você pode guardar naquelas pastas que eu falei, separado por disciplina, né? No informativo, você tem a divisão lá por matéria. Então, vai ter de constitucional, quais foram os julgados, já sabe, de direito civil. Então, você pode dividir ali o informativo por disciplina, né? E, terceiro, você pode também sempre atualizar os seus livros com as mudanças de entendimento. Então, você tem o seu livro que você estuda aquela matéria. Perfeito. Aí você está estudando o informativo, né? O que eu faço quando eu comento os informativos? Sempre que uma decisão ela é nova, que ela muda algum entendimento anterior, eu aviso isso no informativo. Eu falo, olha, aqui tivemos uma mudança. Para que não tenha que esperar a compra do novo livro. Exatamente. Você já atualiza o livro. E aí eu ainda falo assim, tem uma tag que eu coloco no informativo que é atualize os seus livros, né? Porque eu sei que nesse ponto o livro está desatualizado, né? Não por culpa do autor, mas porque mudou, né? Ele não tinha como adivinhar que ia mudar. Então, aí, o que eu já vi, as pessoas me mandam nas redes sociais e eu acompanho, às vezes as pessoas cortam, né? E colam no livro, o livro fica, né, bonito, fica todo cheio ali de copia e cola. Isso prova ali que a pessoa está estudando, né? Isso também se estende aos vademecums? Também. O vademecum, hoje em dia, é uma corte de retalho, né? Explica pra gente o que é o vademecum. Certo. O vademecum, para aqueles que não são da área, né? É um livro, né? Tijolão, é um tijolão, assim, com a maioria das leis que a gente usa, né? Certo. Eu digo a maioria porque tem muitas outras, mas ali... né? E vademecum é uma expressão em latim que significa vai junto, né? Certo. Então, assim, é como se você carregasse junto ali com toda a legislação, né? Então, é um livro enorme, assim, com a fonte bem pequenininha, né, com aquela papel quase de Bíblia e com a maioria das nossas leis, né? E qual é o problema ainda do vademecum? É que se você acompanhar,
quase todo mês, ou quase toda semana, a gente está tendo novas leis que surgem. E aí o que as pessoas fazem também? Elas vão no site, né, do Planalto, que é o site oficial onde a legislação é publicada, imprimem e vão colando também nesse vade-mecum, né? É um trabalho, né, bem difícil, né? A vida do concurseiro não é fácil, Felipe. Depois que passa, aí melhora bastante, mas a trajetória ela é penosa. E o conteúdo para você apresentar nesse Dizer o Direito, tu pegaste, resgataste mais de onde? Das tuas profissões anteriores ou da Justiça Federal hoje? Com certeza das profissões anteriores, assim, até porque quando começou o Dizer o Direito, eu estava no início da magistratura, né? E aí essa questão da experiência profissional em várias áreas, ela me permitiu, eu tive essa felicidade, né, que Deus me deu, de permitir conhecer a atuação prática, né, de várias carreiras, né? Fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil de visualizar, de entender. E é isso que eu procuro transmitir para os meus alunos e alunas, né, para os meus leitores. Aquela informação que às vezes parece muito abstrata no livro, na lei, eu passei por alguma experiência parecida e aí eu tento trazer essa experiência para os meus escritos, né, para que eles possam materializar isso, compreender. Então, com certeza, esses anos como defensor, como promotor, como procurador do Estado, uma bagagem suficiente, foram fundamentais, assim, né, para a minha formação como eu sou hoje, né? Então, eu sempre digo que, na verdade, era Deus que estava me preparando para essa missão, né, para essa minha vocação. Tu consegues identificar um momento mais desafiador que tu disseste, não, é isso aqui que eu quero, eu vou trabalhar para concurso jurídico, para as pessoas voltadas a essa área e fazer dizer o direito? Teve um episódio, né? Acho que Deus vai dando pequenos sinais para a gente, mas teve, né, um episódio que eu só fui entender depois de muito tempo, né? Um dos concursos que eu mais tinha estudado foi um concurso que teve para procurador do Estado. E eu estudei bastante, eu me sentia muito preparado, né? Achava, sinceramente, que ia conseguir ter êxito e fui reprovado. Fui reprovado na primeira fase, assim, né? Objetiva já, assim, o resultado, né? Muito ruim, assim, para aquilo que eu esperava, né? Isso quanto tempo antes de procurador do Estado? Isso foi, esse concurso acho que foi 2004, assim, foi antes, depois de muitos anos depois eu fui ser procurador do Estado, né? No outro concurso que eu fui passar. E aí eu reprovei nesse concurso. E eu tinha muito claro, pelo menos era o plano, que se eu tivesse sido aprovado nesse concurso, muito provavelmente eu teria encerrado minha carreira de concurso. Ficaria por aí. Estava no começo da minha carreira de concurso, e eu teria encerrado, porque era uma instituição que eu gostava, eu tinha, né, algumas propostas assim, de advogar, então, muito provavelmente eu encerraria ali minha carreira de concurso, né, que estava começando. No entanto, eu reprovei, fiquei muito mal, muito triste, né? Às vezes as pessoas olham as minhas aprovações, mas não sabem a quantidade de reprovações que eu tive, que foram enormes, foram muitas, né? E foram muito mais significativas do que as aprovações. A gente só olha o sucesso, né? Mas não vê, né, os fracassos. Então, eu tive muitos fracassos. E esse foi especialmente doloroso, né? E depois que eu reprovei, eu fiquei muito mal, fiquei, né? Durante um tempo achei que ia desistir e tudo. E aí, depois de um tempo, voltei a estudar aos poucos. O que te levou a voltar a estudar, a tornar-se resiliente, persistente nessa área? Olha, sendo bem sincero, inicialmente foi a necessidade. Porque, na verdade, assim, eu não tinha muita outra opção, sabe? Eu tinha que continuar porque, né, eu precisava... E a advocacia, Márcio? Chegaste a advogar um período ou não? Não, muito pouco, né? Eu admiro muito, né, a advocacia, tenho, né, grandes amigos, aliás, os meus melhores amigos são advogados, mas acabou que é aquela coisa que você às vezes coloca uma ideia na cabeça e aí você começa a ter aquilo como a única verdade da sua vida, né? Então, em determinado momento, não sei se talvez por influência do meu irmão ou por uma questão de estabilidade,
eu coloquei na cabeça que ia fazer concurso e aquilo me povoou a minha cabeça. E aí eu continuei estudando, e aí depois de um tempo eu aprendi e vi as coisas que eu tinha errado na prova, eu comecei a entender aquilo que eu não devia ter feito na minha preparação, os erros que eu cometi. Tu fizeste um estudo mais aprofundado disso. De metodologia, né? Eu comecei a entender aquilo que funcionava e que não funcionava. Então eu falava, olha, eu estudei bastante para esse concurso que eu reprovei, mas talvez eu tenha estudado errado. Talvez eu tenha priorizado coisas que eu não devia priorizar, talvez tenha faltado o básico, que era, por exemplo, estudar mais a letra da lei. Né? Então eu comecei a entender ali o que eu tinha errado. Ficar com muita doutrina e esquecer a letra da lei. Perfeito, você resumiu Ficar bem. Com muita letra da lei e esquecer a jurisprudência. Exatamente. Você tem que, na verdade, ir ali formando uma base que da onde vier você consegue, né, se desvencilhar. Sim. Né? É como para aqueles que gostam de luta, né, de MMA, assim. Você não pode ser muito bom lutador só num estilo de luta, né? Numa arte marcial. Você tem que ser bom ali em tudo. Para onde a luta for se desenhando, você sabe, né, se desenrolar. Então, naquela época, eu talvez não tivesse essa visão. E aí, com essa derrota, como eu repito, tão dolorosa, eu pude estudar mais isso, pude compreender mais isso e pude ir me dedicando mais para isso. E esse processo ele foi tão significativo para mim, de recomeço, sabe, de reacreditar em mim mesmo, que eu quis ressignificar, que eu quis levar isso para outras pessoas. Que eu achei que isso foi tão impactante na minha vida que eu achei que não devia ficar só para mim. Né? Então foi daí que surgiu esse amor por ensinar, por, né, tentar explicar para outras pessoas o caminho que é para seguir, né? Porque eu não queria mais que ninguém passasse por aquele sofrimento que eu passei. Tá, e falando ainda de concurso público, qual é a dica que você pode nos fornecer no que diz respeito a tempo de estudo? Porque a maioria das pessoas, elas trabalham e também estudam. Sim. Como dividir, como equilibrar, como mensurar para que o estudo seja significativo, valoroso e possa lograr êxito? Muita gente, e eu recebo às vezes muito e-mail, muito direct, né? Que as pessoas às vezes elas acham que não vão conseguir porque elas não têm tanto tempo quanto outras. Elas se comparam com outras. Mas o fulano, ele não trabalha, não faz nada, então ele tem não sei quantas horas de estudo por dia e eu tenho que trabalhar, tenho filhos e tal. E o primeiro recado, Felipe, sobre isso não se desespere. Não se desespere e não se compare muito com os outros. Né? Eu já vi praticamente de tudo nessa vida de concurso. Né? Já são quase 20 anos. Né? Então, eu já vi pessoas com 60 e poucos anos ser aprovadas. Já vi mãe com 3 filhos, né, que dão duro lá, serem aprovadas. Então, não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Você tem que ser melhor do que você foi no dia anterior, né? Então, sendo 1% melhor a cada dia. Um dia de cada vez, né? E o que você vai fazer? Até porque, como eu falei, se você tem 8 horas para estudar por dia disponível, você não vai conseguir estudar 8 horas direto. Não vai. Você vai acabar se enganando. Você vai achar que está estudando, você vai estar lá, mas você não vai estar rendendo. E qual é o melhor método? Nosso cérebro tem limitações, né? Então, assim... O que é recomendável? Tá. O que o candidato tem que fazer? São 5 pilares aqui. O primeiro pilar, ele tem que escolher materiais que sejam voltados para concurso. Um livro é bom ou ruim? Depende do objetivo dele. Se você está fazendo um mestrado, aí você tem um determinado livro que é bom para mestrado. Se você está fazendo uma peça prática, determinado livro é bom para peça prática. Se você está fazendo concurso, você tem que procurar livros que sejam, ou apostilas, que sejam voltadas para concurso. Então, o primeiro ponto é escolher bem esse material. Essas dicas vocês já estão no site? Não, essas dicas aí são exclusivas aqui do Turi News. Né? Maravilha. Então,
primeiro, escolha bem. Mas eu digo assim, a biografia. Sim, você pode me mandar um e-mail, né, para contato@dizerodireito.com.br, me diga o curso a bibliografia, que você está estudando, que eu faço questão de mandar para você a bibliografia do concurso. Então, escolher bem esse material. Segundo, estudar lei seca, né, a legislação seca, ler os textos da lei. É chato, Felipe. Não vou dizer que é legal, que é agradável. É chato, é enfadonho, mas é importantíssimo. E nesse momento, desse segundo ponto, ainda não tem a necessidade de interpretação, de pegar um código interpretado. Não tem necessidade e nem é bom. Você tem que conhecer o texto da lei. Por quê? Porque muitas questões, né, às vezes até 60% da prova, é o texto exato da lei. Mas aí qual é a dica que eu dou para você, para aquela leitura da lei ficar um pouquinho menos chata, né? Menos enfadonha? O que eu faço? Recomendo para os meus alunos. Você estuda, por exemplo, eu tenho aqui 1h30 para estudar direito civil, estou estudando aqui contrato, compra e venda. Durante 1h15 minutos, durante 1h10 minutos, eu leio o livro, leio a apostila que eu tenho. Nos últimos 10, 15 minutos, eu vou ler os artigos do Código Civil que tratam sobre esse assunto. Por quê? Porque a sua cabeça ela está raciocinando de acordo com os institutos, com os conceitos que o autor deu, e você vai usar aqueles últimos minutos para agora ver só o texto da lei. Só aquilo que... Para fixar bem. Para fixar e para comparar, porque muitas vezes o texto da lei é um pouquinho diferente da interpretação que o autor dá. E aí você já sabe, naquela ideia de estar preparado para tudo que vier, veio uma questão mais doutrinária, você sabe, porque você leu ali o livro. Veio uma questão mais de lei, você sabe também, porque está ali. Então você estuda e você estuda o primeiro livro e depois lê a lei. Consegue identificar. E tem mais uma dica aí, né? Uma dica agora mais tecnológica, né? Se você travou ali num determinado artigo da lei, não entendeu, você pode pedir o quê? Pode pedir para uma inteligência artificial, tipo o ChatGPT, o Claude, o Gemini. Você pode pedir para ele dar um exemplo prático daquilo. Porque nada resiste a um exemplo prático, sabe? Isso, quando você vislumbra aquilo na prática, aquilo se torna muito mais fácil. Então você fala, olha, estou estudando aqui o artigo tal do Código Civil e não entendi isso aqui. Pode me dar um exemplo prático? Aí você vai ver que é muito melhor. Não peça para ele explicar o artigo, né? Porque ele pode errar e tudo. Mas se você der um exemplo prático, isso vai com certeza ajudar você a memorizar. E aproveitando o ensejo, o Dizer o Direito já se utiliza da tecnologia, dessa inteligência artificial? A gente tem lá várias ferramentas, né, de inteligência artificial, né? Os comentários ainda são 100% feitos por mim. Perfeito. Mas a gente tem várias ferramentas lá, né? A gente tem, por exemplo, ferramenta para geração de questões, para pesquisa, né? Então a gente tem para resumos, né? Então a gente tem algumas ferramentas que são colocadas à disposição também dos usuários. E o que você pode falar acerca de resolução de questões e gabaritos, né? Fazendo essa situação toda. Perfeito. Então, aí vai entrar aqui, né, naqueles 5 pilares que eu falei, a questão da resolução de questões, né? Então eu falei, escolher bons livros, né? Estudar o texto da lei. Aí a outra é ler a jurisprudência, a gente já fechou isso aqui, né? A outra, que é justamente essa que você está falando, fazer questões. Né? Não adianta nada, Felipe, você estudar à vontade, estudar muitas horas se você não fizer questões, não treinar. Você, ao contrário, vai se enganar. Você vai achar que você está bem, que você está preparado, e aí você vai ver que você está precisando reforçar. Então, fazer questões é fundamental. Porque nessas questões é que você vai vivenciar como é apresentado as mesmas na prova. Ou seja, como você tem que conseguir extrair o conteúdo dos livros, da lei, da jurisprudência para a prova. Exatamente. E você vai entendendo como o examinador pensa. É fundamental, assim, é fantástico. E isso acontece com todo mundo, assim.
com todos os meus alunos, né, e com qualquer pessoa que estuda para concurso, quando começa a fazer muitas questões de concurso, você começa a pensar como examinador. E aí você vê um texto, né, do livro, aí você começa a ler e você fala, já sei, isso aqui o examinador vai cobrar, né, essa exceção, por exemplo. Da mesma maneira ali. Né? Exatamente. Então, o cérebro humano, ele é fantástico. Então, você começa a fazer associações. Eu vi essa questão ali e eu encontrei um padrão aqui. Ele sempre cobra a exceção, por exemplo, né? E eu vejo mais, o cérebro é um músculo que tem que ser desenvolvido, né? Exatamente. Então, cada vez mais que você está ali elaborando, está pesquisando, fica mais fácil a compreensão. Exatamente. E é isso que eu sempre falo também. Às vezes as pessoas me falam, mas Márcio, eu começo a estudar e daqui a pouco eu canso, eu fico com sono, eu acho que isso não é para mim. Eu falo, calma, né? Não é assim, né? O Felipe não, que ele é um cara fitness que treina já há um bom tempo aí, mas eu quando fui para academia no começo, né? Os primeiros exercícios ali eu já estava cansado e né? Mas hoje está muito bem. Mas aí a gente vai continuando, né? Vai tentando, persistindo. Então é assim também com o estudo. Como você muito bem colocou, é um músculo, né? É uma nova rotina, um novo hábito. E você vai ver que com o tempo você vai conseguindo passar cada vez mais tempo estudando e até que uma hora isso fica meio que no natural. Né? Agora, é claro que assim como na atividade física, você não pode ter o overtraining, você não pode ter o excesso, né? E aí, nada em excesso é bom. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que a questão da saúde mental também, né? Que é fundamental a gente ter essa preocupação. Então, sempre que possível, também faça uma atividade física, ainda que seja uma caminhada, né? O passeio com o seu cachorro, passeio com a sua namorada, com o seu namorado, né? Dê uma volta, espaireça, porque a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental. Tá, e essa saúde mental ainda é necessário, aí, dependendo do grau e da dificuldade do concurso, para quem pode, obviamente, um acompanhamento psicológico? Se puder, eu sou super favorável, né? Porque eu sou apaixonado pela psicologia, eu acho que é fundamental, né? De todo mundo, eu acho que todo mundo devia ter essa oportunidade, né? E se a pessoa tiver condição, eu acho que é fundamental, eu acho que vai ajudar muito. Também é importante essa rede de apoio, né? Porque muitas vezes, Felipe, às vezes não é por maldade, mas às vezes a própria família não acolhe o concurseiro, né? Acha que ele não passou porque ele não está se esforçando o suficiente, ou que ele devia estar fazendo uma outra coisa. Tem aquele preconceito, né, mas o que tu estás fazendo? Estudando? Não, vem aqui me ajudar. Vem aqui fazer isso, vem aqui fazer aquilo. Eu acho que quase todo mundo que estudou para concurso tem uma história um pouco assim, né? Uma história um pouco negativa. Então, muitas vezes, o próprio familiar não entende. Isso aumenta mais essa angústia, aumenta mais essa pressão. Então, você ter uma rede de apoio, de amigos, né, de professores, é interessante. Né? E se você puder pagar um psicólogo, eu acho que aumenta muito mais a sua qualidade de vida e a sua chance de passar. O restabelecimento do equilíbrio, né? Então, você ter essa harmonia no que diz respeito ao estudo, ao teu trabalho e ao teu lar, isso contribui significativamente para o êxito, né? Exatamente, né? Porque a gente tende a ir para o desequilíbrio, né? A gente vai com aquele objetivo e vai aí uma hora a corda estoura, né? E aí eu te pergunto, Márcio, diante de toda essa tua trajetória, como lidar com as derrotas, como lidar com os tropeços e não desistir, e sim resistir, ser resiliente? Aí eu acho que cada um vai buscar um pouco aquele que é o seu porto seguro, sabe? Eu acho que todo mundo tem um campo da sua vida no qual a gente vai quando quando a maré, quando as ondas estão muito revoltas, né? Que a gente chama de porto seguro, né? No meu caso, especificamente, sempre foi Deus, a religião, né? E a minha família. Então, nos momentos que o mar esteve mais revolto, né? Eu falei, olha, é hora de voltar um pouco, né? De parar aqui o barco, sozinho eu não vou conseguir. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para continuar remando para frente, né? Então, e aí, obviamente, cada pessoa tem, né, a sua
segundo a sua liberdade de crença. Tem o seu porto seguro, às vezes é uma família, às vezes é um amigo, às vezes é o esporte, né? Muita gente sai da depressão por meio do esporte, da corrida, do ciclismo. Tem que procurar isso e não pode negligenciar. Ainda que sua rotina seja pesada, você tem que ter um tempinho para isso, porque vai ser fundamental. A gente não vive uma corrida de 100 metros, a gente vive uma maratona. A nossa vida é uma maratona e a gente não pode estourar. E Márcio, fala para nós da importância e do diferencial da tua família para que você pudesse lograr êxito em tudo que faz. Olha, eu sou um privilegiado, né? Porque a gente estava falando das dificuldades, que algumas vezes a família não apoia, né? E graças a Deus, assim, eu sempre tive uma família que me apoiou muito, né? Apesar de assim, ser uma família de classe média, a gente não tinha aquela condição de eu passar um tempão só estudando e me dedicar só para isso. No entanto, né, eu nunca senti uma cobrança da parte deles quando as coisas não davam certo, quando eu não conseguia, né? Eu sempre, ao contrário, tive o apoio, sempre tive uma palavra de incentivo, mesmo quando eu não acreditava mais em mim mesmo, né? Eles ainda continuavam... Quem são eles? O seu Wilson e a dona Eva, né? Olha aí. Que são meus pais maravilhosos e depois, né? Quando eu casei, né? A minha esposa, Fernanda. Né? E hoje em dia também os meus filhos, né? A Annalise e o Theo. Então, assim, eles compõem, mas nessa fase de concurseiro mesmo, né? Foi o seu Wilson e a dona Eva que, né, seguraram a onda. Né? E a Fernanda é da área? A Fernanda minha esposa eu conheci na faculdade, né? Como bom nerd, né? A gente convive mais com quem está na faculdade, né? Então, eu conheci na faculdade, e aí foi amor à primeira vista da minha parte, né? Não da parte dela, né? Da parte dela, ainda tive demorou um pouquinho para... Né? Não a culpo, né? Eu acho que ela tinha que encontrar minha beleza interior, ainda estava meio escondida ali. Mas, e aí eu conheci, né? E nós estamos casados aí já desde 2007. Disseste que o terceiro filho foi o Dizer o Direito. Como é que surgiu o Dizer o Direito no seio da tua família? Como é que foi isso? O Dizer o Direito, né? Eu e o Felipe, a gente se conhece, né, há muitos anos, né? E a gente, inclusive, estudava na biblioteca, né, da Newton Lin juntos ali, né? Bons tempos ali, né? Tomava o cafezinho ali na lanchonete. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, também ladeado no Tribunal Regional Eleitoral. Exatamente. O Felipe foi um excelente jurista lá no TRE, contribuiu muito para a jurisprudência eleitoral, né? E assim, foi uma honra trabalhar também com você lá. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Dizer o Direito começou um pouco ali naquela biblioteca, né? Perfeito. Porque o que eu fazia? Eu pegava e comentava os julgados para uso próprio, né? Para que eu pudesse estudar, assimilar. E depois que eu comecei lá na biblioteca mesmo a distribuir um pouco desse material para os colegas que estavam lá na batalha com a gente, né? E depois que eu fui aprovado, eu continuei fazendo isso para os colegas, né? Então, o Dizer o Direito, eu sempre atribuo isso, ele começou lá, né? Apesar de não ter esse nome e tudo. E aí depois ele surgiu, né? Originariamente foi lá. E depois surgiu formalmente, né? Com o site e tudo. E a minha família foi engraçada, assim, porque... as coisas vão crescendo, às vezes, e na internet as coisas crescem e às vezes a gente nem percebe, né? E aí eu comecei a receber, né, mensagens de outras pessoas de outros lugares do Brasil, sem imaginar que aquilo ia chegar, né? E até que proporção, né? E aí os familiares acabavam também falando, olha, mas o fulano de tal, de lá sei lá, de Belo Horizonte, disse que te conhece do site, não sei o quê. E aí foi um motivo, né, graças a Deus, de orgulho para os meus pais, aqueles que tanto acreditaram em mim, né? Com certeza. E conta pra gente também acerca dos lançamentos dos teus livros, da parceria com a Yuspodium. Fala um pouquinho pra gente. Legal, isso foi bem interessante. Com certeza é um orgulho para todos nós. Poxa, foi bem interessante isso. A gente começou, né, a gente teve, comecei a fazer o site.
e comecei a publicar os comentários lá no site. Perfeito. De repente, né, as pessoas começaram a pedir que mesmo aquele material estando ali de forma gratuita, as pessoas começaram a pedir que aquilo fosse também disponibilizado em forma de livro. E aí eu fiz o livro todo com aquelas informações e comecei a oferecer para as editoras. As grandes editoras falavam assim, olha, tem uma proposta aqui de um livro e tal. Aí eles, tá, vamos conversar. É um material interessante, vamos conversar. Como é que é esse livro? Como é que é esse livro? Aí assim, mas de onde veio esse material? Eu falei, olha, eu publico gratuitamente. Mas espera lá, você quer vender o livro, mas você dá gratuitamente? Então a gente vai ter que parar de dar gratuitamente. Eu falei, não, aí não. Né? E aí a gente não conseguia publicar o livro, eu não conseguia publicar porque eu não abria mão de manter o site como até hoje, né, há 12 anos, gratuito. Então, eu falava, olha, isso é inegociável, né? Pode reduzir o meu percentual, mas isso eu não abro mão, porque começou assim e vai ser assim até o site não existir mais. E aí teve essa dificuldade. Por conta disso, eu fiz as primeiras publicações do livro de forma independente, né? Criei uma editora de zero direito e a gente publicava assim. E é até que essa editora, né, assim, eu falo isso, na verdade, com orgulho, ela começou a chamar a atenção, né, da editora Juspod, que é a maior editora jurídica do Brasil. Quantos exemplares, Márcio, na época? Olha, a primeira tiragem, né, do livro foram 2.000 livros, assim, que eu mesmo, né, paguei tudo. Foi a primeira tiragem do livro, isso em 2013, né? E nós chegamos, né, a vender, né, somando os livros que a gente lança assim, ao ano, né, mais de 100.000 livros depois. Né? Então, isso foi assim, uma revolução, né, assim, na minha vida. Enfim. E realmente assim, uma ideia de que quando você mantém, né, ali aqueles seus propósitos, aqueles seus valores, né, as coisas podem dar certo, vão dar certo, né? É melhor que seja assim, né? Você não precisa abrir mão dos seus valores, daquilo que você acredita. E a Juspod falou, não, tudo bem, você quer manter o site gratuito, não tem problema, né? Você vem para cá e... Até porque a Juspod também utiliza muito essa forma democrática de ser. Exatamente. Tem um contato muito próximo com os alunos, com os concurseiros. Os preços praticados por ela, né, são menores, né? Então, para facilitar. E aí foi o que me encantou lá. Então, que eu atuo lá, né, já há muitos anos, sou muito feliz lá. E como é que você lida com essa pressão? Porque, com toda certeza, você é uma referência para todos nós no Brasil. Então, tu estás equiparado ali a Fred Didier, a Pablo Stolze, essa galera toda. Como é que você consegue lidar com isso e fazer o teu trabalho com excelência? Olha, é um motivo de muito orgulho, assim, de muita satisfação, né? Porque eu acho que no Brasil, em que a gente tem tantas pessoas que a gente admira e que são de áreas, às vezes, assim, que fazem coisas que não são necessariamente, né, engrandecedoras, você ter pessoas que você valoriza pela educação, como professor, como autor de livro, né? Eu acho que isso, para mim, é um motivo de muita satisfação, né? Eu sou muito grato, né, por isso, de ser reconhecido como professor, né? Então, às vezes, as pessoas... Eu estou viajando, então estou em algum lugar, e aí as pessoas... O professor Márcio, eu queria lhe agradecer, queria tirar uma foto. Eu fico muito feliz porque, na verdade, eu acho... Eu trago como uma valorização do professor, né? Minha mãe, ela é professora aposentada, era professora de escola pública, e eu me lembro que às vezes eu tinha que ir com ela para a sala de aula, assim, ficava lá na coordenação, mas aí e aí ela acabava de dar aula e na época ainda era quadro com giz, né? E aí ela saía e eu pegava o resto do giz que tinha e fingia que estava dando aula, né? Então, exatamente. Então, assim, o professor, para mim, é uma figura muito importante, né? Então, esse reconhecimento que você fala, para mim, eu tomo como um reconhecimento do professor, né?
que a gente precisa isso, assim, né? No Brasil, cada vez mais valorizar o professor, a professora, né? Eu falando aqui de forma genérica, sim. né? A professora, o professor, porque eu acho que se a gente valorizar a professora, o professor, a gente vai ter um Brasil melhor. E como é que você está conciliando família, Justiça Federal e dizer o direito? Como é que... É Pesado? difícil, é pesado. Às vezes, assim, cansa, né? Mas a gente vai tentando ali, né? É como um equilibrista de pratos, assim, né? Às vezes eu sinto que eu estou dando muita atenção para um determinado campo da minha vida, e aí preciso agora dar atenção para outro, né? Não posso deixar de te pedir para contar essa história. Tua esposa grávida e você trabalhando na madrugada toda. Conta aí pra gente. Exatamente, né? Assim, o Dizendo Direito surgiu, né? É, ela tinha acabado de ficar grávida, né? Da nossa primeira filha. E aí eu ficava dando assistência para ela, né? Buscando as coisas para ela e tudo. E aí, à noite, de madrugada, era o tempo que tinha, né? Aí eu gravava as aulas, né? Escrevia, Que né? legal. Nessa hora dormia muito pouco, né? Nessa época da vida. Mas graças a Deus, assim, deu tudo Tá certo, tudo né? certo. Só tenho a agradecer. Em determinados momentos, assim, Felipe, na verdade a gente não sabe como é que. É Como Deus é que que... É, provê, assim, exatamente. sabe? A gente vai seguindo. Determinação, dedicação, disciplina, foco, mas fé no Criador. Exatamente. Eu acho que tem determinados momentos, assim, não adianta. Não tem Não conselho, não dá. tem estratégia, não tem método. É só ele mesmo para fazer a gente continuar. Márcio, e próximo das provas, o que fazer? Ainda dá para estudar? Existe ou desmistifica aquela situação? Um dia antes da prova, vamos, revisão final, aquela coisa toda. Quem estudou já estudou, não consegue mais? Como é que é Essa isso? questão da revisão final, por exemplo, que alguns cursos assim, oferecem revisão final, né, na véspera, bem na véspera da prova, né? Certo. Eu acho que o candidato tem que se conhecer e tem que tomar um pouco de cuidado para ver a sua reação psicológica, porque eu já vi muito candidato que vai Desesperado, para né? essas revisões de véspera e sai, não por culpa dos professores que estão lá, Claro. mas que sai de lá Pior. pior do que entrou, né? Ah, poxa, o professor falou alguma coisa lá que ele não sabia, e aí ele fala, então eu não sei nada, é o meu fim e tal. Então, você tem que se conhecer bem, né? E se você for uma pessoa que acha que pode passar por isso, não vá para uma revisão dessas, né? Entendi. Mas dá para estudar antes da prova? Dá. O que eu recomendo, né? Eu lanço gratuitamente, né, no site uma revisão de julgados importantes para a véspera da prova, né? Ah, Essa revisão sai uma semana antes da prova. É uma revisão que você consegue ler ali numa tarde, num dia, né, dependendo da rapidez com que você leia, num dia você lê. Eu recomendo que leia essa revisão, porque são julgados ali selecionados, são julgados que a gente, com muito carinho, vai tentar adivinhar o que pode cair. Então, leiam essa revisão. Também aproveitem para rever ali os seus próprios materiais de estudo. Então, eu tenho apostila minha, né, que eu já estudei, e eu revejo aquelas apostilas, mas não estudem, né, conteúdo novo. Não adianta estudar conteúdo novo na semana, né, da próximo, né? prova ou nos 15 dias antes. Por quê? Você nem vai conseguir fixar aquele conteúdo e ainda vai ter aquele grau de estresse, aquele grau de ansiedade, porque vai ver que você não sabe muita coisa, né? Ou você não sabe aquilo. E a gente tem uma tendência, como ser humano, de supervalorizar o que a gente não sabe, né? Certo. E relegar ali e não dar valor para aquilo que a gente já avançou. Então, isso pode ser prejudicial a você. Então, eu recomendo o quê? Que leia a revisão Uhum. que eu lanço gratuitamente e que reveja os seus próprios materiais que você já estudou, para fixar aquele entendimento, né? Márcio, eu dizer o direito, ele tem alguma parceria com algum concurso jurídico, algum cursinho jurídico, para que, além da jurisprudência, além das atualizações legislativas, eles também possam, os alunos, terem acesso a aulas, videoaulas,
O de Zero Direito não tem um curso jurídico. Não tem nenhum curso preparatório, né? A gente tem vários cursos preparatórios que usam, né, o material do Zero Direito, né? De forma autorizada, enfim, né? De forma oficial, né? E aí são vários, né? Assim, né? Eu até não conseguiria enumerar aqui, porque pode ser que eu esqueça algum e aí ficaria chato. Mas assim, o Zero Direito... não existe uma recomendação também de um... não existe. Né? Assim, vocês colocam à disposição e as pessoas que querem adquirem. Isso, exatamente. Então, assim, a gente não tem nenhum curso preparatório, né? Algumas vezes eu dou aulas, alguns como convidado, mas... Até mesmo por conta das atribuições, como você falou, né? Perfeito. Como magistrado, no site e como pai, né? E marido e filho, não consigo manter uma sequência muito grande de aulas, assim, né? Então, dou aulas assim, mais como convidados, de uma forma mais esporádica. E os livros escritos? Sobre o quê? Quais são os temas? Tá. Fala pra gente. Isso, eu tenho algumas obras aí, né? Eu tenho, por exemplo, um livro que é Os Principais Julgados do STF, do STJ do ano, que é um livro bem grande ali, com vários comentários. Qual ano? Aí tem todo ano a gente vai lançando, né? Bacana. E aí esse aí são comentários aprofundados mesmo sobre cada julgado, né? É muito voltado também para os profissionais que querem aprofundar né, o tema. Não é só para concurso. Não é só para concurso. Essa obra é até mais voltada para os profissionais, né? Aí eu tenho um outro livro que é o Vademecum de Jurisprudência. Como é que funciona esse? Lá você tem os julgados dos últimos 5 anos do STF e do STJ de maneira resumida. Então, ali você quer um entendimento sobre determinado assunto, né? Então, eu quero saber aqui o que o STF decide sobre poderes administrativos no direito administrativo. Aí tem uma série de julgados. Então, ele é dividido por matéria e por subtemas, né? Isso já ajuda, inclusive, na formação que a gente estava no começo conversando. Isso, ajuda bastante, né? E esse livro, toda vez que sai um julgado novo, que modifica um conteúdo do livro, a gente publica uma atualização gratuita, né, no site, que você pode copiar e colar no livro. Inclusive, a gente indica até a página do livro para colar. Tem um livro de súmulas, né, do STF e do STJ, também anotadas, assim, com pequenos comentários, né? Eu tenho também uma Constituição com questões de concurso. Eu vou começar a falar rápido porque são muitos, né? Aí eu tenho uma lei de execução penal comentada, né? Tem um Código de Processo Penal também comentado, né? Tem um livro com também e tem uma coleção, né, de autores que atuam comigo, né? Perfeito. Das mais diversas matérias, né? Que o nome Manuais de Zero Direito. E aí tem de praticamente todas as disciplinas, constitucional, administrativo, civil, são manuais mesmo, escritos por autores, né, e coordenado por mim. E na qualidade de juiz federal, quais as áreas que você mais atua? Atualmente eu estou na turma recursal, né, da Justiça Federal, e atualmente a área que eu mais atuo é com direito previdenciário, mais demandas relacionadas com o INSS, que é a principal demanda do juizado, né, e consequentemente da turma recursal. E o que mais te pedem para dar aula? Qual é o tema ou a área? Normalmente eles pedem para fazer um compilado de jurisprudência, né? Então, assim, normalmente as aulas são relacionadas com, olha, eu queria os principais julgados desse ano, ou então os principais julgados sobre determinada matéria, né? Então, normalmente são aulas no qual eu comento os julgados de determinado assunto. Entendi. E como é que você vê hoje a justiça brasileira, obviamente não falando especificamente de nenhum dos tribunais e não criticando, mas apenas fazendo uma observação do Estado Democrático de Direito e principalmente das decisões que mudam numa velocidade absurda. Como é que fica, o que você tem a falar sobre a possível insegurança jurídica para isso? Por isso é que uma das minhas missões, né, é que as pessoas conheçam, né, a jurisprudência, porque realmente hoje em dia a gente tem uma mudança de entendimento muito rápida, né?
Então a gente tem aí mudanças de entendimento praticamente a cada mês. E isso é um pouco reflexo, Turi, da nossa sociedade atual, né? A gente vive numa sociedade atual que aí você já aprofundando os estudos, né, para a parte de sociologia, né? A gente vive a gente chama de modernidade líquida, né, de Bauman. Então a gente tem ali uma mudança muito constante da sociedade e isso vai se refletindo em todas as áreas de conhecimento. A gente que atua mais com direito, a gente tem essa realidade com direito, mas essa realidade também existe em todas as áreas, né? Então a gente tem, por exemplo, mesmo na nutrição, né? A gente tem ali, de vez em quando, né, um determinado alimento ele faz bem, aí o outro daqui a pouco ele faz mal, daqui a pouco um tratamento faz bem na medicina, né? Aí você tem aí uma guerra também de narrativas quanto a isso aqui faz bem ou isso aqui não faz bem, na política, na economia. E eu acho que isso é um pouco dessa rapidez com que a nossa sociedade muda, associado a um excesso, e aí excesso não no sentido pejorativo, mas assim, a um volume muito grande de informações que a gente tem. Então, se a gente não consegue fazer uma curadoria, uma triagem dessas informações, tudo é muito rápido e muda muito rápido. Mas isso se estende também aos julgados, ou seja, tribunais superiores não deveriam tecer comentários ou julgar determinados processos que poderiam ser resolvidos na primeira instância. Aí a gente entra com uma questão estrutural do Brasil, né? O Brasil talvez seja um dos países em que a gente mais tem litigância, né? Em que a gente mais tem... Tudo vai para o judiciário, né? Então você tem, ao contrário dos Estados Unidos, em que é muito caro você litigar lá, você entrar com uma ação lá... O controle é muito maior. O controle é muito maior. No Brasil, se tornou assim a regra geral você entrar com ação no judiciário. E isso vai acabar refletindo o quê? No tamanho do judiciário. Hoje em dia a gente tem um judiciário com um volume muito grande de magistrados, de assessores, né? Porque o volume de processos é muito grande e muitas coisas que a gente poderia estar resolvendo de forma extrajudicial. Então, existe um trabalho que está sendo feito já há algum tempo pelo CNJ no sentido de deixar desjudicializar, né? Usar mais, por exemplo, os cartórios, usar mais os próprios advogados, né? Assim como acontece nos Estados Unidos, até a arbitragem. Exatamente, né? Então, muitas vezes lá nos Estados Unidos as questões são resolvidas nos próprios escritórios de advocacia. Então a gente tem que avançar mais nesse ponto para valorizar mais a figura do advogado, dos escritórios. Então a gente regulamentar a questão, né, da conciliação nos escritórios e com isso a gente já ter uma definição, nem precisar chegar ao judiciário, ou se precisar ser só para uma homologação, né, formal. Então, já porque senão a gente não tem jeito, que a gente vai ter que sempre estar aumentando esse volume do judiciário, porque o volume de processo é muito grande. Então a gente precisa mudar um pouco, de forma mais profunda, essa cultura de litigar. Né? E aí, você sente isso na Justiça Federal? Tem muitos processos? Tem muitos processos, né? E a gente trabalha no sistema do juizado, a gente tem muitos processos também relacionados com as desigualdades do país, né? Então, por exemplo, a questão... A gente trabalha muito com o benefício de amparo assistencial, que é um benefício, né, que é para as pessoas carentes, ou maiores de 65 anos, ou pessoas com deficiência. E a gente viu, né, que o volume desses processos aumentou muito, né, porque as pessoas têm as dificuldades, né, e recorre ao judiciário para poder buscar isso. Né? Tem mais informação. Né, exatamente. E também a questão da informação, né, porque muitas vezes esses direitos eles eram exercidos, né, só uma pequena parcela exercia. E aí, com o tempo, isso tem crescido mais, até pelo papel dos advogados de orientar as pessoas, né? O que a gente talvez tenha que melhorar um pouco também é a eficiência dos serviços públicos, porque se a gente tem serviços públicos mais eficientes, a gente também evita que isso chegue ao Poder Judiciário, né? Então, se a gente tem, por exemplo, ali um atendimento talvez mais célere do INSS,
alguns critérios mais claros, algumas demandas que chegam ao judiciário não precisariam chegar, porque já se resolveriam ali, né? Até mesmo na via administrativa lá de recursos, né, administrativos. Então, acho que a gente precisa repensar todo mundo junto, né? A cúpula do Poder Judiciário, o CNJ, a OAB, os cartórios, para que a gente procure sempre, como tem sido feito, iniciativas para desjudicializar, né? Ter iniciativas de resolução extrajudicial dos conflitos. Conta para nós agora um pouquinho da tua participação na qualidade de juiz federal, tanto substituto como depois titular no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Foi um período muito gratificante, né? Eu fiquei 4 anos no TRE e aí, apesar de quando eu ter ido para lá, eu já tinha 10 anos como magistrado, mas foi mais um desafio, né? Aquilo que a gente estava conversando no início dos desafios da carreira profissional, perfeito. Esse foi um grande desafio, porque o TRE, ele trabalha com um tipo de jurisdição que envolve algo que a gente tem de mais valioso, alguns valores que a gente tem mais valioso, né? A democracia, o Estado de Direito, a liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão. Então, você imagina todos esses fatores, você tendo ali que julgar tudo isso. E com celeridade, né? Exatamente, e com celeridade, porque eu me lembro que também atuei, né, na época como juiz da propaganda durante, né, um tempo, né? E você tinha ali uma série de representações, uma quantidade enorme, você tem que decidir questões ali complexas e num tempo que curto, necessário, né? Curto, né? Então foi um desafio enorme, porque eu acho que me serviu para amadurecer como pessoa, como juiz. Me fez ver também que nós, por mais preparado, por mais que o juiz queira estudar, sempre tem algo novo e a gente tem que reconhecer, né, de forma bem humilde, as nossas incapacidades, né? Então, contava muito com o papel de grandes advogados que atuavam, levavam as teses, com o papel do Ministério Público, que, né, dava pareceres sempre muito bem fundamentados, no colegiado com outros juízes mais experientes ali. Então eu espero que tenha conseguido cumprir essa missão, né? Com toda certeza. Márcio, diz agora para a gente o que a gente pode esperar mais do Márcio Cavalcante. Qual é o teu próximo passo, quais são os teus próximos objetivos, o que você quer mais? O que você deseja? O que você almeja? Eu quero, Felipe, continuar cumprindo, né, essa missão. Até eu procuro sempre ouvir muito, né, os sinais e os desígnios de Deus. Procuro, muitas vezes, me calar para que a voz dele, né, ressoe na minha vida, na minha mente. Amém. Então, eu pretendo, e eu acho que eu ainda tenho uma missão a cumprir, né, nessa questão da educação. Eu acho que eu ainda posso contribuir e ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos profissionais. Pretendo também continuar sendo sempre, né, um juiz que cumpra a sua função de forma correta, de forma célere, porque as pessoas precisam de uma resposta, né, rápida. E de uma forma com alteridade, né? Ou seja, sempre me colocando no papel do outro, eu sempre tentando enxergar qual é o ponto de vista daquela pessoa que está lá no judiciário. E pretendo, principalmente, continuar sendo, né? Ou ser um bom pai, um bom marido, né? Um bom filho, um bom amigo, né? Um bom ser humano como um todo, assim, né? É difícil, mas a gente sempre tenta melhorar um pouquinho a cada dia. Que maravilha. E aproveitando a oportunidade, deixe uma mensagem final para o nosso público, principalmente para aqueles que, com toda certeza, têm você como inspiração, ídolo e querem chegar ao nível que você está. Opa! Eu queria agradecer a todas e a todos que estão ainda aí acompanhando, né, esse programa, agradecer pela audiência de vocês, pela companhia. Se você, de alguma forma, admira, né, o meu trabalho, eu quero dizer que aquilo que você quiser conquistar, você pode. Eu não tenho, né, nada demais, eu não tenho nenhuma habilidade extraordinária, eu tenho simplesmente, né, uma convicção daquilo que é a minha missão de vida,
o meu propósito e trabalho dia a dia, né, para ser uma pessoa melhor naquilo que eu faço. Mas assim como eu também tive vários fracassos, né, várias derrotas, eu acredito que se você está passando por uma, continue, né? Aquele exemplo que eu dei aqui marcou minha vida, mudou a minha trajetória. Então, se você também está passando por uma situação assim, continue, né? Continue firme, porque eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar seus objetivos, né? E conte comigo para o que precisar. É isso aí, Márcio, querido amigo Márcio Meu Cavalcante, amigo. muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza absoluta que você que nos assiste até agora está vibrando, foi enriquecedor, bastante bastante valoroso esse nosso bate-papo, pois justamente o Márcio Cavalcante tem muito a acrescentar e ainda muito a dizer. Obrigado, meu irmão. Obrigado por amigo, tudo, um tá? prazer, E vamos tá? deixar aqui uma lembrancinha para você, Opa, que gentileza, hein? do Turim News aí, Olha que para bonita que aqui essa você cola possa aqui. ainda ficar mais esbelto, Olha, que legal. mais Posso apresentável. mostrar aqui Com toda certeza. Olha que linda aqui, ó. Olha aí, A caneca aqui, ó. É isso aí. Tá muito bonita aqui a logomarca. Tu já explicaste aí para os telespectadores aí? Já, com certeza. A origem aí dessa... Origem, não, a gente comenta, principalmente já no site, já existe qual foi o objetivo da criação do Turim News, e aqui é uma lembrança com muito carinho e muita admiração por você. Muito obrigado, meu irmão. Foi um prazer, tá? É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui, mais um episódio concluído. Nos siga no Instagram, @turimnews, e no YouTube, coloque lá, assine o sininho para não perder nenhum episódio. Grande abraço, valeu, um beijo no coração de todos.